Pode apertar. Botar assim, né? E aí já podemos começar, né? Isso, podemos essa live, né? Então, boa tarde a todos que nos seguem nas nossas redes sociais, principalmente aqui no Instagram da Academia Caxiense de Letras. Nós estamos aqui na nossa casa, não é isso? Exato. E é com muita satisfação que eu estou aqui e a gente tem ficado bastante isolado, né? Sem essa convivência que a gente gosta tanto aqui na academia. E hoje é muito especial, né? Porque nós estamos aqui para falar desse livro do Exílio Vargas Neto, Por Ruas e Becos de Caxias. E a ideia da live, porque como nós temos na Livraria Graúna, é sempre muito procurado o livro. Então, eu vejo assim que a gente, embora já tenha sido feito live sobre o livro, eu acho que a gente precisa falar mais desse livro, né, Zico? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com você para falar de um livro tão importante para a história de Caxias. Então, essa live também está sendo transmitida pelo nosso canal Sabor da Leitura, porque tem tudo a ver com o livro. Então, Zico, nós vamos começar mesmo falando já do livro e eu começo pelo começo na medida em que eu vou falar de motivação. Eu sei que a sua formação, obviamente, determinou a motivação para a pesquisa do livro. Mas não é só isso, não é só a sua formação, tem outras motivações também, né? Eu queria que você falasse disso. Exatamente. Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos que estão acompanhando aí pela internet. Bom, com o Freire é um prazer estar aqui, né? Finalmente a gente conseguiu organizar uma live, né? Há muito tempo a gente desejava fazer esse encontro virtual, né? Mas essa pandemia atrapalhou a vida de muita gente, né? De todas as formas. E a academia também, ela passou algum tempo fechada, a gente não conseguia fazer os nossos tradicionais eventos. Agora que a academia ela vem retomando aqueles eventos culturais de lançamento de livros, encontros intelectuais de professores, de escritores. Então é sempre bom a gente tentar levar a academia para a casa das outras pessoas, né? Porque eu sempre falo com os confrades aqui, porque é importante a academia, ela está de portas abertas. Para quem quiser entrar, ficar à vontade. Mas a gente também pode entrar na casa das pessoas, como dessa forma, né? A gente está fazendo uma live, que a gente aprendeu, inclusive, a usar a live, né? Essa ferramenta nova. Bom, então eu acho que o motivo de escrever esse trabalho foi perceber que a nossa cidade é riquíssima, né? Caxias tem uma história aí que dispensa apresentações dessas personalidades que a gente conhece muito bem. O nosso panteão caxiense, né? Gonçalves Dias, Vespasiano Ramos, o nosso patrono Coelho Neto, né? Mas nós temos muito mais a pesquisar, a conversar, né? E a explanar para as outras pessoas, né? a nossa riqueza cultural. E um dos motivos foi justamente esse, para, primeiro, a história que todo mundo conhece, ou seja, aquela oficial, que a gente gosta de citar oficial, que ela seja registrada com mais suplementos, né? Porque esse livro foi feito uma pesquisa usando já a bibliografia existente, né? Do Mício Coutinho, César Marques, todas essas referências nossas da literatura e da cultura, mas nós resolvemos então ampliar o conhecimento. Bom, vamos atualizar, né? Vamos colocar mais pessoas, né? Porque o livro ele conta a história de Caxias, mas
baseado nos seus lavradores públicos. Ou seja, são as ruas, os becos, as um praças. olhar, né? É um olhar bastante diferente, inusitado, porque é o primeiro livro que aborda a história de Caxias e nessa perspectiva de ruas. Tem um livro já, lançado em 92, pela Câmara de Caxias, inclusive foi uma professora Letícia, uma das pesquisadoras deste trabalho, que eles fizeram um estudo sobre as ruas da cidade, destacando os pontos comerciais, né, de algumas ruas, as ruas centrais, né, do nosso chamado centro histórico. Né. Então, na verdade, foi um trabalho, um dos que nos inspiraram para continuar essa pesquisa. Né. Eu sempre gosto de falar nós, porque esse trabalho não é só meu, tá? É um trabalho feito de diversas mãos. Né. Inclusive, a Confreira aqui foi uma das pessoas também que participou desse trabalho. Tiveram à frente o Renato Menezes, o João Antônio Viana, o Isaac Souza, que foi recentemente eleito para a nossa casa, né? Pessoas que trabalham, o Ibson Carvalho, sim, pessoas que trabalharam no Cartografia Civil de 2015. Então, bom, nós já tínhamos uma experiência de trabalhar nesse meio coletivo, né? Eu já tinha uma pesquisa inicial, um embrião desse trabalho sobre as ruas da cidade de Caxias, então vamos somar. Inclusive conhecimento deles também sobre as ruas da cidade, né? Muito conhecimento. A técnica de pesquisa, a metodologia que foi aplicada, o Isaac me contribuiu bastante com essa técnica, ele é professor já da UEMA. Então, o Ibson também, né? Conhece muito essa região mais folclórica da cidade, mais popular. E o legal do livro é isso, porque a gente não se prende apenas ao centro. Partimos para todos os jogadores da cidade, como inclusive as áreas periféricas, onde está a camada popular. Então, e nesse aspecto, que eu vejo assim, o ineditismo da tua obra é exatamente porque ela teve essa ampliação e não ficou restrita a essa questão mais tradicional da cidade, ou seja, ela dá conta mesmo da história, porque mostra uma Caxias ampliada para além do seu tempo, né? Porque vem na linha do tempo, mostra o antigo, o bem antigo, vamos dizer, o desse século, mas o de agora. Bem atual. Né? Bem atual. Então, o ineditismo está exatamente nisso, nessa amplitude toda que o seu livro abarca. E a edição dele, com muitas imagens, que é outro ineditismo, faz desse livro a singularidade que lhe é peculiar. E por que eu estou falando disso, Exílio? Porque lá na livraria eu fico vendo as pessoas manuseando esse livro. E eu já tenho assistido várias cenas da seguinte forma: a pessoa pega o livro, porque tem interesse por Caxias, folheia o livro e diz: que livro bonito, eu não vou comprar hoje, mas eu volto para comprar depois. E é por isso que eu estou te falando disso, da singularidade dessa obra. É isso que eu queria que você enfatizasse lá nisso. E é um trabalho assim, muito prazeroso, na verdade. Né? Embora a gente conheça as publicações já divulgadas na cidade, mas é uma descoberta. Eu lembro que eu passeava com o Ibson, com o Renato pela cidade para descobrir novas ruas, né? Sim. Porque esse trabalho ele é inédito em vários aspectos. Né? E um deles foi catalogar as ruas de Caxias. Porque, infelizmente, o poder público mesmo, Prefeitura e Câmara Municipal, e os órgãos como SEMAR, SAAI, Correios, eles não sabem a totalização, né, a totalidade das nossas ruas. Cada árvore tem um mapa próprio. Então nós pegamos todos esses mapas e fizemos o nosso próprio. Então nós descobrimos muitas ruas que não têm sede, ruas que não existem oficialmente nos mapas, ruas com nomes trocados. Então nós fizemos uma atualização, inclusive. Olha, Confreira e ouvintes, tem ruas em Caxias que há mais de 20 anos legalmente é um nome, mas que nunca foram atualizados pelo poder público. Então continua com o nome errado. Tá? E para quem mora numa rua dessa é muito complicado, porque em uma conta
de luz vem um nome, uma conta do Correios não consegue entregar porque não consegue localizar o endereço correto. Então ela acaba sendo uma dor de cabeça para algumas pessoas quando não tem uma rua que ela mora identificada. Essa a forma legal. Sim. Mas tem também aquela forma de identidade. Porque quando você mora em uma localidade que você não tem uma identidade forte, né, você não tem uma ligação com aquele local. E é fundamental você, uma pessoa, ter uma ligação com o meio que vive, com o meio que nasce, com o meio que você trabalha, com uma amizade, porque você cria aquela identidade especial pela sua região, pelo seu bairro, pela sua rua. Eu, por exemplo, eu nasci aqui na Catedral, todas as minhas memórias de infância, tudo que eu escrevo, eu recordo dos meus momentos de juventude, dos meus amigos, aquelas brincadeiras inocentes, e tudo vem à Catedral, porque a minha identidade, o nascimento foi isso. Então, quando você tem uma localidade que ela é determinante, né, você tem que ter uma coisa firme. Então, é por isso que é importante o poder público participar também dessa questão. Não é apenas burocrático. Você não tem que botar o nome de rua apenas para que facilite o serviço público, né? Mas para que sirva também para que uma pessoa ela tenha uma identidade com o local e com a cidade que ela vive. Né? E até porque isso torna mais humanizada a cidade. Porque aí você tem uma identidade construída a partir de moradores, a partir das histórias que se contam, das vivências que solidificam o nome das pessoas ligadas àquela rua. Não me parece que e a leitura do livro permite isso. Eu li um trecho, recentemente postei no Instagram da Livraria Graúna, e a nossa funcionária que estava fazendo a filmagem disse: mas que texto bonito! Aquilo me chamou a atenção, e aí ela fez um comentário bastante interessante. Olha, ela se interessou em ler mais, foi folhear mais o livro e disse o seguinte: eu não sabia que já existiu aqui uma Praça da Bíblia, que já existiu antigamente, que perdeu o nome porque mudam muitas coisas, que é um aspecto que você pode falar sobre essa mudança de nomes, porque eu lembro que eu li a respeito disso, porque coloca o nome de uma pessoa, depois mudam, né? Isso seria interessante você falar. Exatamente, isso. Né? Então foi um dos nossos ganhos assim, nessa publicação com essa correção, né, de nome. Por exemplo, eu falei da Catedral. A gente chama ela de Praça Catedral porque fica a igreja Catedral associada, a sede da Diocese de Caxias, mas ela não é Praça Catedral, sim, né? Sim. O nome dela é Praça da Amizade, nome oficial. Que bonito, não é? Que é o nome. Porque foi uma praça. Essa Praça Catedral, ela é aquele Largos da época dos portugueses, né, da nossa colonização. Urbanos dos portugueses, eles não tinham essa praça que a gente conhece hoje em dia, né, como um local sociável, urbanizado, com arborização, bancos, passeios. Eles não tinham isso, era um espaço aberto, amplo, que você tinha a igreja e ao redor diversas residências ou pontos comerciais, como foi aqui a Igreja dos Remédios. E na década de 1960, a Dini Silva, esposa da Adriano Silva, ela era presidente do Rotary Club, residente em frente à praça. A Casa da Amizade. E a Casa da Amizade. Então, o Rotary se reuniu e resolveu urbanizar a praça. Se você observar a praça, ela é em forma de ela é bem irregular. Né? Ela não é um círculo, também não é oval, ela é uma espécie de leque. Por quê? Segundo a Dini Silva e as damas do Rotary, a praça deveria ser em forma de leque. Leque que as damas. Porque foi uma praça feita, né, pelas damas do Rotary. Então, Praça da Amizade devida Casa da Amizade do Rotary Club. Mas até hoje, nos documentos dos órgãos públicos, a praça é Praça Magalhães de Almeida. Porque um dia ela se chamou, mas isso na década de 1920. Olha quanto. Porque o Magalhães de Almeida... Ou seja, um século atrás. Exato, 100 anos atrás. Ele era deputado federal, depois ele foi governador. Sim. Mas essa praça recebeu o nome dele quando ele era deputado federal pelo Maranhão. Só que depois a praça mudou de nome de novo. Foi a praça, devido a um presidente da República, que agora me falei o nome, Nilo Peçanha. Mudou para a Praça Nilo Peçanha. Isso em 1920 também. E até hoje continuamos chamando Praça Magalhães de Almeida. Então,
É uma das correções que nós fizemos nesse trabalho, né? E entre outros, por exemplo, essa história, né, que a senhora falou, acabou de falar, que a funcionária chamou a atenção dela. Então tem muita biografia de pessoas populares que dão nome ao orador. Eu gosto de citar a Dona Domingas, que é uma rua que passa ali à margem do trilho do trem, divisa com o centro de São Francisco. Ali para quem vai para o cinema, Ipen, é uma rua que fica margeando ali no ferro. Se chama, é a antiga Rua do Trilho Velho, se não me falha a memória. E hoje se chama Rua Domingas. Domingas foi uma mulher nascida na zona rural de Coelho Neto. Ela ficou grávida e a família não aceitou. Naquele tempo era muito difícil. Ela veio a pé para Caxias, então aqui ela teve filho, aqui ela não trabalhou na fábrica, que hoje é o Centro de Cultura, então ela foi uma mulher guerreira, que lutou quebrou muito. Tabu. Isso, Né? quebrou tabus. Paradigmas. Ela por isso pareceu, né? Isso, montou sua família e morava lá, nessa rua, né? Ou seja, era uma história interessantíssima, popular de Caxias, que ia se perder se abriram contatos, né? Mas o mais importante do contato você tem que registrar. Sim. A mesma motivação que eu tive com relação à dança do Lili. Se fala a luta do Pelé, uma luta tão bacana, mas na forma de livro é outra história, né? Então eu vejo que a nossa função enquanto membro de uma academia, Caxias de Letras, é essa mesmo. Então é isso que nos motivou, que continua nos motivando. E agora eu já vou para uma outra pergunta, que vocês já podem me responder, que é sobre a questão da receptividade. Eu falei da receptividade da obra enquanto livreira, mas o que você tem a dizer sobre a receptividade de outras instituições? E uma coisa também que eu gostaria que você colocasse, de comentários assim, das pessoas. Alguém comenta algo curioso, que pergunta para você, como é que tem sido isso? Um dos motivos que eu botei na cabeça, eu vou fazer um livro, obviamente de técnico, né? Com minha profissão de arquiteto, urbanista, e eu botei na cabeça, eu também falei com os confrades que participaram desse trabalho, olha, eu não quero um livro técnico, voltado apenas para pesquisadores. Claro que tem informações fundamentais para que você possa, a partir daqui, iniciar uma pesquisa mais aprofundada. Mas, sobretudo, é um livro agradável para a leitura. Pois é. Por isso, olha, esse livro tem que ter muita foto, muita imagem. Então, tanto é que ele tem quase 400 páginas, formato A4, paisagem, né? Ele tem quase 500 imagens, fotos atuais, fotos antigas, desenhos, tem pinturas de artistas, né? Um detalhe também, uma pessoa que participou da equipe foi o David Souza, né? Um jovem fotógrafo que ele consegue captar muito bem os ângulos que nós temos aqui na nossa bela Caxias, né? Então ele participou da equipe também. Então é um trabalho coletivo, um trabalho coletivo, e que ele vai profundo nos temas, mas é bem didático. Então, você tem, contar a história do Cantarelli, que é um bar tradicional ali no nosso antigo Largo de São Benedito, né, que é onde a Praça Vespasiano Ramos. Hoje não, já tem 100 anos que se chama Vespasiano Ramos. Então, esses locais populares, a gente queria contar a história, porque uma pessoa, quando vai ler o livro, ele não foca apenas nos personagens principais. Então, é um amigo que ele tem, familiar. Nossa, eu já recebi pessoas falando assim, você falou do próprio Cantarelli, fulano de tal, é minha avó que mora lá no Ponte, você citou ela, muito bom. A Diraci, essa por receptividade das pessoas, que a gente chama de recepção da obra, que tem a ver com teoria literária. Isso. A recepção da obra. Isso deve te alimentar bastante e te dizer, fiz a obra que Caxias merecia, não é? Exato. Então está todo mundo aí todo mundo que fez parte de determinada rua. Claro, não tem como a gente conseguir 100% das pessoas, até porque mesmo a memória, infelizmente, ela vai se perdendo. Se você não registra, a gente não tem como, né, pegar dessas informações que já se passaram, infelizmente.
Então, voltando a falar da Diraci, que foi uma pessoa, né, uma dona de um bordel importante na cidade, que ela fez parte da rua ali, a antiga Travessa São Benedito, que hoje é a rua Vitor Gonçalves Neto. Então está aqui a história dela, das meninas dela, de diversas casas do Baixo Meretriz, né, que a gente chama da Calçada Alta, Casa Amarela. Então, são Casa Verde, Casa Verde, Casa Amarela, né? Esses imóveis do Baixo Meretriz, que contam também um certo período de Caxias, tem a sua cultura popular riquíssima, né? Personagens que andaram por ela, o Osmar que representa uma dinâmica social da época, exato. que já é diferente hoje, né? Exatamente. Que faz parte da nossa história. Existe uma curiosidade, assim como as pessoas falam, porque minha avó, minha bisavó, já houve cobrança de coisas que não estão aqui? Já, inclusive eu sempre falo, olha, calma que vai vir uma atualização aí. Então, assim que o trabalho for concluído, né, porque nós determinamos um prazo, porque nós tínhamos um prazo, o livro foi financiado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Maranhão, então nós tínhamos um prazo a cumprir. Então, determinado mês, as pesquisas se encerraram, entrou-se na fase da diagramação, depois que vai pagar para fazer a impressão da boneca e etc., né, até o lançamento. Então, assim que encerrou a pesquisa, eu continuei procurando material. Então, muitas pessoas, quando olharam, e poxa, faltou fulano de tal. Pois pronto, pois você vai acabar de contribuir para o segundo livro, né, para a atualização. Então, já tem umas 3 folhas que eu estou fazendo preenchidas de dados atuais, de pessoas que ficaram de fora, mas ficaram de fora porque nós não conseguimos, infelizmente, né, captar todas essas informações. Teve outro detalhe, a pandemia. Sim. No final da pesquisa chegou esse período pandêmico em que as pessoas ficaram com medo de receber outras pessoas, então foi muito difícil, né, para a gente poder fazer uma entrevista com alguém, que a gente não podia mais ir para a rua. Então isso dificultou, de certa forma, esse finalzinho de pesquisa também, né? Mas o próximo vai vir. Vai vir, né? Uma outra questão é que essa obra, ela está a serviço da cultura e da educação. Isso aí estamos certos disso, e temos convicção disso. Então, porque o que eu fico pensando? É o meu olhar de educadora, né? Eu já fico pensando nesse livro ser trabalhado nas escolas. Porque não faz sentido um livro dessa natureza, com a pesquisa de monta que você empreendeu junto com outras pessoas, já baseado em outras publicações, como você colocou, não faz sentido ela ficar, uma pessoa compra, faz parte da sua biblioteca particular, ela está aqui na academia, pode estar em outras instituições, na biblioteca da UEMA, na biblioteca do município, porém, eu vejo a obra com um alcance tão imenso do ponto de vista da formação de gerações, que esse livro, ele é um livro para estar em todas as bibliotecas de todas as escolas do município. Você concorda? 100%, 100%. Não é? Porque eu fico já pensando no tipo de trabalho que os professores podem fazer. Os professores de geografia, os professores de história, os professores de literatura, os professores de língua portuguesa, os professores de arte. Porque aqui tem a representação das artes também. Então, eu fico imaginando que ele tem uma amplitude de abordagem interdisciplinar e transdisciplinar que ele não pode estar fora, não é, do âmbito educacional. E aí, nesse sentido, eu te pergunto, já há algo dessa iniciativa por parte da Secretaria de Educação do município, algo desse tipo? Bom, o livro, por ser financiado pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Maranhão, nós fizemos a doação de uma certa porcentagem do livro para algumas instituições públicas, bibliotecas locais, como a UEMA? Isso, a UEMA,
as universidades da cidade de Caxias, algumas escolas, bibliotecas. Nós doamos também para São Luís, né? Ou seja, nós entregamos para o Estado entregamos para algumas escolas do Maranhão. Que é de praxe. E nós entregamos também algumas instituições que nos ajudaram nesse trabalho. Instituto Histórico, Instituto Histórico, o Infamo Rio de Janeiro, ele cedeu algumas imagens para o nosso livro, então nós doamos 5 exemplares para a biblioteca lá em Brasília, pelo Brasil. O Infam de São Luís também recebeu esses livros, ele está bem distribuído, não só aqui no Maranhão, mas também pelo Brasil. Né? Muitas pessoas que moram fora. Do Estado e do município receberam? Do Estado, porque o Estado repassou para a que foi que financiou com a lei, né? De incentivo. Já nas escolas do município, foi doação mesmo nossa, aqui minha e da academia, para algumas instituições. Aliás, nós nos antecipamos mesmo que o Estado. Por exemplo, na Escola Gonçalves Dias, que na época era a direção do nosso saudoso Carvalho Júnior, eu cheguei lá e tive o prazer de Carvalho, está aqui no livro que eu quero doar para vocês. E com certeza eles receberam mais de volume, porque não basta um, né? Quanto mais livros, mais alunos tiverem, melhor. Mas algumas escolas aqui de Caxias receberam, mas a gente ainda aguarda, né? Que a Secretaria da Educação ela consiga, de algum modo, inserir esse livro no calendário escolar do município de Caxias, porque aqui está Caxias toda, né? A história dos nossos bens, e de uma forma bem didática, diagramação muito boa, é um livro acessível para crianças, tá? Tem muito livro aí, muita história interessante para que o aluno possa ver, não é um livro cansativo, né? Não é aquele livro que você lê da primeira e encerra na última. Não, você pode começar pela última, depois vai para o início, depois volta para o meio. Exato, fica aí. Em qualquer lugar, né? Exatamente, né? Então ele é um livro bem didático, tá? bem agradável de se ler, né? Isso é verdade, é o que eu digo, que tem em primeira mão, né? E não parava de ler, né? Assim, uma outra questão que eu acho que a gente pode conversar, e aí eu coloco você à disposição para você escolher abrir algumas páginas, se você lembra assim de memória, porque são muitas páginas, mas assim, alguns destaques que você gostaria de dar ao seu livro. Bom, eu vou começar pelo início, né? Tá. Assim que você abre o livro, porque ele conta a história das ruas existentes, mas também ruas que sumiram, de certa forma, do nosso estado. Como assim, uma rua pode sumir? Pode, porque alguém pode ocupar aquele logradouro público de forma irregular e se transformar no comércio. Ruas que desapareceram porque o registro se perdeu, ninguém sabe onde fica a rua tal. Então toda a pesquisa que nós fizemos, ela está aqui, as ruas que não existem mais, ruas que tiveram o nome trocado, está tudo aqui também localizado. Então foi feito um mapa em que Então nesse aspecto, esse livro, por isso que é importante a gente saber que ele está na biblioteca da UEMA, porque ele é um livro para pesquisa em nível superior, ou seja, ele é para todos os níveis de ensino. Porque quando você fala sobre essa questão de uma rua que já desapareceu, os alunos de história buscam muito esses dados, às vezes, né? Questões relacionadas a algo que está no passado distante, aí quer saber o nome da rua, então você encontra aí esse dado curioso. Interessantíssimo. E a cidade de Caxias era uma cidade surgida no século XVII, né, naquela expansão dos portugueses pelo seu território, no interior da capitania do Maranhão. E aí a história conta que os portugueses chegaram aqui, encontraram índios, vieram os padres jesuítas. Então nós tentamos fazer esse caminho que eles fizeram. Chegaram aqui pelo Itapecuru e daqui abriram caminhos até a capitania do Piauí, porque Oeiras não ficava em Teresina. Aliás, a capital do Piauí não era Teresina, era Oeiras, na região lá do sertão piauiense. Então eles tentaram vir pelo Itapecuru e por terra abrir um caminho desbravando essa região. E aqui então surgiu o Caxias. Então, baseado em algumas informações e estudos, nós tentamos fazer um mapa dessas primeiras ruas da cidade de Caxias, né? Através do seu traçado morfológico, ou seja, aqueles traçados que a gente acreditava ser os mais antigos, ligando as igrejas seculares umas às outras, nós conseguimos montar
um mapa de 1730, que é a fundação da Igreja da Matriz, até, ao longo do tempo, Caxias Vila, Caxias é levado à periodicidade, até 1950, onde o núcleo urbano de Caxias se consolida e então a cidade passa a se desenvolver por essa região. Então o livro já começa desse jeito, né? A gente tentando trazer para a cidade de Caxias essa formação. E ela tem diversos mapas, a gente conseguiu localizar no acervo de São Luís, o acervo público, um mapa de 1929 de Caxias. Esse mapa é inédito, que ele localiza o centro da cidade de Caxias. Então tem diversos mapas até um mapa mais recente. Então, programadores públicos que não existem mais, né, que eu já citei, alguns que a gente não conseguiu localizar o nome, né? E uma coisa também legal é o topônimo, né? Ou seja, o nome curioso que dá, principalmente pelos becos. Porque o beco não é uma denominação oficial. Quando você planeja uma cidade, você não planeja um beco. Ninguém planeja beco. O beco ele surge. E a população dá o nome, né? Geralmente é uma pessoa que mora ali, uma personalidade, um comércio, um evento curioso. Por exemplo, em Caxias, nós temos o beco do Caprichoso. É um nome curiosíssimo, né? Beco do Caprichoso, porque dizem lá os moradores que eles gostavam tanto daquele logrador que surgiu de uma forma espontânea. Então as pessoas se arrumavam com as melhores roupas que tinham, eles iam para lá namorar, né? E outros diziam não, o beco do Caprichoso é porque as pessoas gostavam tanto daquela região carente que eles moravam, que eles caprichavam na limpeza do logrador público. Então esse nome ficou, tá? É muito legal. Isso, você tem, por exemplo, o antigo beco do Cotovelo, que hoje é Rua do Cotovelo. Mas por que cotovelo? Não é a anatomia, né, do corpo humano. Então eu tenho duas teorias. Uma é o cotovelo porque fulano fala pelos cotovelos, uma expressão popular, né? Ou seja, a pessoa fala demais, uma pessoa fofoqueira. E o outro, segundo um grande folclorista, não é? O nosso. Bom, agora eu esqueci o nome. É o folclorista que ele está aqui, deixa eu ver se eu consigo localizar. Ele fez um catálogo, né, do folclore nacional, e ele disse que essa expressão, bater com o cotovelo, era com os casais, eles brigavam. Não é Câmara Cascudo? É, o Câmara Cascudo, que é o maior folclorista. que fez um livro, um catálogo, né, do folclore nacional. E quando os casais eles brigavam, eles iam dormir juntos na rede, eles ficavam batendo o cotovelo no outro, né? Para ter essa reconciliação, né? E aí os casais, né? O texto do Renato que abre os becos é muito interessante. Se você conseguir achar aí nessas páginas todas, mas você conhece o livro, para a gente ler no final, talvez. Então, ou seja, os casais eles iam namorar de madrugada e ficavam no beco do cotovelo, que ele ficava, era um beco próximo também à região do Baixo Meretriz, que ela era uma região portuária, então tinha diversas casas também, né, desses bares, casa para trabalhador braçal, ou tinha o beco da Barrinha. Por que beco da Barrinha? Porque era uma casa cheia de prostituição e de menor não podia ir. Uma criança não podia andar na rua. Então a criança era amarrada. O beco da Barrinha, porque as crianças eram amarradas. São nomes assim não pode passar, que merecem ser preservados, né? E muitos nomes também, não só. E é interessante como esses nomes dizem questões sociais, culturais, de comportamento, né? Regras de convivência, de estudo de um povo, né? De uma comunidade, de um local, de uma cidade. Isso reforça o local de pertencimento das pessoas, né? Mas não só os populares, mas também diversas personalidades nossas, por exemplo, o conselheiro Simval, que é um caxiense que a gente deve ter o maior orgulho, que foi presidente de 4 estados, na época não era governador, era presidente, né? Do Amazonas, do Pará, Piauí, Pernambuco. Ele tinha o nome de uma rua, mas trocaram o nome de um outro político, né? Então essa pesquisa que é importante para que esses nomes eles sirvam para que as pessoas compreendam, entendam, conheçam, e elas mesmo defendam, não, esse nome aqui tem um valor importante.
Não pode você trocar por um político que nunca pisou pela rua, né? Só porque você tem que homenagear alguém. Tá? Esse livro ele faz um levantamento de diversos nomes repetidos de rua. Tá? Nome de santo tem, por exemplo, São José. Tem umas 10 ruas com nome de São José. Rua 1, Rua Projetada, também 15 de cada. Quer homenagear um político? Pois pede uma rua com nome repetido. Esse dele. Sim. Tá? Mas não Não modifica o nome dele, isso que é importante. É verdade. E foi muito importante você falar disso, porque reforça o que nós comentamos sobre a importância da obra do ponto de vista da educação, que é ser trabalhado nas escolas, para as gerações tomarem conhecimento disso. Porque esse sentimento de pertencimento, ele precisa ser trabalhado também. Isso, né? Porque as gerações antigas sentem esse sentimento, têm esse sentimento de pertencimento. Mas e as gerações recentes? Como vão ter esse sentimento de pertencimento pela cidade, com a sua história, e ainda mais o respeito à história? Exatamente. Porque há também um movimento de se esquecer a história, de virar a página. Né? É tudo tão fugaz hoje, né? Parece que o que está atrás é antigo. Não tem valor. Então, eu vejo que esse livro pode ser trabalhado também com essa perspectiva de se valorizar o passado, mas pensando também no presente. Exatamente, é importantíssimo, né? Ainda mais agora que a Caxias está entrando numa fase, né, que diversos grandes centros urbanos já passaram, porque esse esvaziamento da cidade, do centro, nessa região, as pessoas estão saindo do centro, o centro está virando uma área comercial, né? As pessoas não querem mais andar no centro, residir no centro. Hoje em dia as pessoas estão se refugiando em locais mais distantes, esses chamados condomínios fechados, então a gente está perdendo essa ligação com a cidade. Né? Aí você tocou num ponto que eu sei que é muito sensível para você, que é essa descaracterização exatamente do centro, que é a parte mais antiga da cidade. Então, nesse aspecto, você também tem algo a dizer, porque o livro pretende também cumprir uma função, uma missão, vamos dizer assim. Porque livro é poder, a palavra escrita é poder, não é assim? Exatamente, o livro ele então, conta a fale história. disso também, desse aspecto, dessa sua defesa em torno da, o livro, da arquitetura. Ele trata, né, das personalidades que dão nome aos logradouros, mas é importante destacar os imóveis que estão inseridos nessa rua. Né? Então tem diversos imóveis aqui que nós fizemos questão de falar, de contar a história dele. Por exemplo, aqui na Praça Gonçalves Dias, você tem os casarões mais importantes, então nós destacamos a história. Quem foi a pessoa que construiu ele? A pessoa que morou lá? Quem foi essa pessoa? O que é que ela fez pela cidade? Então, como uma pessoa tem conhecimento, por exemplo, aqui o casarão do Coronel Zezinho Guimarães, né, que ele está, inclusive, bastante descaracterizado. Então, quando você conhece quem foi o Zezinho Guimarães, o que ele fez pela nossa cidade, e a importância do imóvel, o estilo arquitetônico, a riqueza patrimonial que esse bem tem para a nossa cidade, a pessoa para, peraí, alguma coisa que precisa ser feita. Né? Eu acho que modifica o olhar sobre a cidade. Isso, não só do pesquisador, do intelectual, do cidadão comum, leitor. Sabe? Ele vê a pessoa que passa diariamente pela Praça Gonçalves Dias, mas ele não se dá conta da importância, né? O dia a dia vai dinamizar da gente. Então, quando ele tem essa leitura aqui, de uma forma bem didática, bem fácil, ele consegue compreender essa leitura, ele vê, poxa, quer dizer que, de fato, é tão rico esses imóveis, então por que ele está dessa forma, né? O que é que nós podemos fazer para reverter essa situação? Então, é um dos motivos também que nós queríamos colocar o máximo de informação possível desses imóveis e imagem dos nossos bens patrimoniais edificados. Então, como eu sei que essa causa é uma causa que lhe move, assim como falar de leitura é uma coisa que lhe move, eu vejo que a sua satisfação com a publicação desse livro também é imensa exatamente por causa disso, porque de qualquer modo nós podemos dizer que concretamente
você como urbanista, como filho de Caxias, como formado na área que tem a ver com essa defesa do projeto arquitetônico de Caxias, você conseguiu algo concreto, com a ajuda de muitas pessoas e graças ao governo do Estado também, né, que financiou, mas você conseguiu concretamente fazer algo pela sociedade. E isso, é admirável, né? Por isso eu parabenizo você por esse livro, pela coragem, pela a sua defesa chegar ao patamar desse livro com a qualidade que ele tem. É um projeto editorial magnífico. Isso. Né? Não foi uma publicação qualquer, foi uma publicação primorosa. Né? Então, eu acho que não é só a obra em si, o fato de você reunir imagens e texto, mas o projeto em si foi bem pensado, porque você sabe que quando você diz assim, é um livro para criança, para jovem e para adulto, você sabe que o projeto editorial, o tamanho da letra, tudo isso é importante para a leitura. Né? Se for uma coisa meio chata, o conteúdo pode até ser bom, mas larga o livro. E esse livro não é assim. E eu vejo como isso acontece lá na livraria Grau, o pessoal olha, eu vou comprar esse livro. Eu vou comprar esse livro e mandar. Já ouvi bastante isso. Eu vou comprar esse livro e mandar para meu irmão que mora em Brasília há muito tempo. Eu vou mandar para um sobrinho que é apaixonado por Caxias. Então, esses depoimentos eu fico ouvindo e olha que coisa curiosa. É muito legal. Não tem presente lá porque é um livro, né? E um livro sobre sua terra. Sobre sua terra, então eu digo, olha gente, aproveita, olha, tá chegando, vem o Natal, aproveita porque é um excelente livro. Olha, tem um namorado, é excelente, eu fico sempre falando. Então, mais alguma coisa que você gostaria de reforçar, né? Já quase na hora, né? Também né? Pra gente falar. E você fica à vontade para falar mais outras questões. Dizer que ele foi feito, né, pelo incentivo à cultura do Estado do Maranhão, mas ele foi lançado pelo selo da Academia Caxias de Letras. E o financiador desse projeto, né, foi uma empresa aqui de Caxias, que foi o Armazém de Piranhas. Né? Ele acreditou no projeto, gostou, né, adorou. E é o que eu sempre digo, um livro ele é lançado, mas ele fica para a eternidade. Até hoje nós pegamos aqui o livro, por exemplo, de César Marx, que tem lá se vai ser uns mais de 100 anos, né? Até hoje ele serve como referência. Né? Então esse livro aqui eu espero que sirva também como referência desse período que nós estamos vivendo. E a empresa vai estar aqui, né? Enquanto o livro existir, vai estar aqui o nome da empresa, o nome do Estado do Maranhão. Né? Isso é importante. Você tocou no aspecto, na materialidade do livro. E quando eu escuto as pessoas dizendo que o livro é caro, quando a gente compara o valor do livro no Brasil com outros países, Europa, por exemplo, tem uma política realmente de leitura nesses países desenvolvidos, publicam muito aquela alta literatura ou a literatura mais recente, vamos tirar o nome alta literatura, porque parece até pedante, mas os clássicos, que é uma obrigatoriedade das crianças e dos jovens conhecerem, esses livros são publicados com preço bem baixo, de modo que todo mundo tem acesso. A gente sabe que o livro ainda é um objeto, que eu chamo objeto do desejo, que tem um valor elevado quando você pensa nas classes populares. Isso é fato. Porém, quando você compara um livro com outros objetos que as pessoas compram até sem poder, como o celular, por exemplo, eu digo, gente, o livro não é caro. Exatamente por isso que você falou. Primeiro, pela materialidade do livro. O livro, se você tiver cuidado, dura 100 anos. Então, nesse aspecto, o livro não é caro. Enquanto objeto do desejo, ele é exatamente isso, para despertar o gosto pela leitura, o desejo de ler, o desejo de conhecimento, para alimentar o imaginário, para tangenciar as emoções.
para levar você para outros lugares que só as asas do livro permitem, né? Então, eu vejo isso também, você tocou nesse aspecto, eu só quis aqui falar dessa importância do livro e dizer que não, o livro não é caro nesse aspecto, não é quando você pensa a durabilidade, se você tiver cuidado, e no benefício que é você ter o livro nas mãos. E quando você pensa hoje, com o avanço da tecnologia, nos novos suportes do livro, eu continuo dizendo, tudo bem, a tecnologia está aí, você tem outras formas de acessar o livro, inclusive usando a tecnologia, mas nada como pegar um livro desse nas mãos, folhear, sentir o cheiro das folhas e mostrar para quem a gente quer, as partes dos filhos, para as crianças, da família, né? E compartilhar a leitura usando o livro físico. Eu continuo nessa defesa, ainda que eu use a tecnologia para falar de livro, e reconheço que essa geração tem acesso a essas novas formas, mas eu continuo na minha defesa pelo livro físico. Porque eu acho que a gente, enquanto amante do livro, a gente tem uma relação visceral com o livro, não é isso? Exato. Então, eu acho que é isso. E aí eu deixo as considerações finais para você fazer com relação a isso. Confreiro, eu agradeço demais aqui a oportunidade de estar falando sobre esse trabalho, né, sempre aqui na nossa Academia de Letras. A gente espera que esse período maluco que a gente está vivendo, né, em breve se encerre de vez, né, a gente tem necessidade de andar o tempo todo de máscara, e as pessoas elas voltem a se aglomerar em busca aqui da cultura da cidade de Caxias, né, que outros eventos culturais eles voltem também à atividade na cidade de Caxias, para que a gente possa divulgar o nosso trabalho, o trabalho dos confrades, das confreiras, e agradecer novamente por estar aqui falando sobre o livro na internet, no canal. No canal Sabor da Leitura. No canal Sabor da Leitura e também pela nossa live aqui do nosso Instagram, da Academia Caxias de Letras. Dizer que eu fico sempre, né, um prazer muito grande a gente falar sobre, não o livro, mas sobre a cultura de Caxias de uma forma geral. Então eu agradeço a todos que estiveram acompanhando essa live, né? Então sempre que tiver uma exposição, estou aqui, né, para falar sobre algum evento, sobre a nossa Caxias. Então estamos juntos nessa de divulgar o livro e de divulgar a cultura, porque nós fazemos parte exatamente de uma instituição que tem essa função, né, de divulgar a cultura, de valorizar e falar disso para as novas gerações. Então é isso, obrigada e até a próxima. Fechar. Pode fazer o post. Mas foi bom, não foi? Foi ótimo.